Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui diante da palavra do Senhor para meditar nela e trazer a nossas vidas uma reflexão, sobretudo no que diz respeito à nossa vida de oração e devoção, tanto a nosso favor quanto a favor daqueles e daquelas que estão necessitando de que nós nos apresentemos diante do Senhor. Que o Senhor possa ser glorificado na sua vida nesse dia, que a presença do Deus vivo possa estar aí com você, que nós possamos de maneira especial, como Igreja do Senhor, colocarmos de joelho em favor das muitas necessidades que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em especial essa doença que tem causado medo em muitas pessoas e tirado inclusive entes queridos nossos, que nós possamos dedicar com muito fervor em nosso coração à oração nesse tempo e que você possa tirar um tempinho para interceder e colocar a vida daqueles e daquelas que você ama na presença de Deus. Eu quero hoje compartilhar um texto bíblico que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Todo o capítulo 1 vai trazer para nós algo muito interessante a respeito da igreja do Senhor Jesus, a igreja nascente, a igreja primitiva, como nós entendemos. Mas o capítulo 14 diz assim, o versículo 14 diz assim do capítulo 1. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então estava reunido esse povo que o Senhor havia cuidado, havia discipulado, havia ensinado e desafiado para que continuasse a igreja do Senhor naqueles dias, e lá estavam eles reunidos. E sabe o que acontece antes deles estarem reunidos? A boa parte desse grupo de pessoas estavam em Jerusalém, estava no episódio da subida de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus. E eles viram o Senhor a última vez a olho nu, subir para os céus e deixar eles com a missão de evangelizar e de dizer para as pessoas aquilo que ele tinha deixado para elas dizer, e também como pessoas que eram intercessoras, que oravam, que estavam reunidos, que fervorosamente buscavam o Senhor, que fervorosamente colocavam-se na causa, por causa dos aflitos, dos necessitados e por causa daqueles que também estavam sendo perseguidos e perseguidas naquele tempo. Não era só homens, mas mulheres e crianças também eram perseguidos por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Queridos, e o que me chama muito a atenção é que o texto bíblico traz para nós uma reflexão dizendo que todos aqueles que creram, todos aqueles que ouviram Jesus, todos aqueles que decidiram por Jesus, todos aqueles que andaram com Jesus, todos aqueles que estiveram próximos de Jesus, eles estavam reunidos mesmo em meio à perseguição. Jesus morreu, Jesus foi assassinado, Jesus foi morto pelos romanos por causa do que ele ensinava, por causa do que ele pregava, por causa do que ele propagou naquela região, por causa do seu testemunho, da sua vida, da sua missão e da vida que ele levava com os discípulos de dedicação ao reino de Deus. Queridos, e mesmo diante de tantas coisas, eu às vezes fico imaginando as dificuldades que eles estavam enfrentando. Primeiro porque eles dedicaram parte da sua vida, já se passava 3 anos, tinha se passado 3 anos, e eles dedicaram parte da sua vida a seguir Jesus, a ser liderado pelo Senhor, a ser instruído pelo Senhor. E agora, 40 dias atrás, há poucos dias atrás, o Senhor tinha sido assassinado, tinha sido morto. O seu líder, a sua expectativa de vida, aquele a quem dizia para eles o que fazer, como seguir, como viver, como vivenciar uma fé, como se portar, como andar diante de Deus, agora não estava mais para dar as suas referências, para que eles pudessem se apoiar, para que eles pudessem aconselhar, para que eles pudessem de alguma forma ser conduzidos, pastoreados. No sentimento deles agora era um sentimento de abandono, era um sentimento que agora tudo havia de talvez virar um transtorno na vida deles. Mas uma coisa é certa, eu acho tremendo nesse texto, nos versículos anteriores, essa certeza que Deus dá para eles, é que nos versículos anteriores aí, um pouquinho antes desses, provavelmente, se eu não estiver enganado, no versículo 13, eles estão vendo o Senhor subir e olhando para o céu, e de repente alguém cutuca neles do lado. Você já imaginou a pessoa dando um cutucãozinho no ombro assim, falando, ele subiu, mas o Espírito Santo está aqui.
Ele prometeu que deixaria o Espírito Santo. Não fiquem olhando para os céus. Não fiquem olhando para os céus, porque desse mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Desse mesmo jeito que ele foi, ele vai buscar vocês. Desse mesmo jeito que vocês o viram subir, também voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. É necessário que permanecemos firmemente em oração, em dedicação, em jejum e em busca da presença dele. Ele quer que nós sejamos o reflexo da glória dele. Ele enviou o Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida na presença dele, uma vida de devoção, uma vida de leitura da palavra, de observação, de oração, de intercessão e de enchimento constantemente da presença do Espírito Santo que está aqui conosco. Agora, ao invés de ser o Senhor que estaria apenas ali, onde eles estavam, nos momentos onde eles estavam, no ambiente onde eles estavam, na casa onde eles estavam, no cenáculo onde eles viram Jesus subir, ou nas reuniões das multidão, ou nas praças, ou fazendo milagre em determinado ponto geográfico, o Senhor enviara o Espírito Santo de Deus para estar com cada um deles. E eu não sei quanto tempo isso levou, não precisei sobre isso aqui, principalmente no versículo 14, mas esse desejo brotou no coração dessas pessoas, depois talvez dessa chamada de atenção daquele que estava do lado, do anjo que estava do lado, das pessoas que estavam à sua volta, para que eles não ficassem olhando apenas para cima, mas olhassem à sua volta, olhassem para dentro deles, olhassem para o coração, olhassem para o interior e entendesse que existe um propósito em todas as coisas que Deus faz. Existe um propósito em todas as circunstâncias que acontecem. Existe um propósito, e esse propósito nós precisamos de crer nele, ainda que o medo possa estar rodeando a nossa casa, rodeando a nossa família, ainda que a realidade que a casa que nós estamos vivendo pode causar para nós preocupações grandiosas, pode tentar nos distanciar e cada vez mais até esfriarmos a presença do Senhor. Não é motivo, né? Nós não podemos olhar para as circunstâncias atuais e pelos problemas atuais, pelas pestes atuais, pelas perseguições atuais, que existem, muito grandes perseguições. Recentemente eu vi aí várias pessoas, né, sendo processadas por alguma coisa ou por outra, né? Talvez até essa pessoa possa ter dito algo que contrariou, né, alguma pessoa, enfim, né? Um monte de coisa acontece que nós não entramos no mérito dessa questão, mas o mais importante de tudo é que nós precisamos entender que se há perseguições, nós precisamos de perseguir o nosso alvo. Nós perseguimos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós perseguimos as bênçãos do Senhor. Nós perseguimos o crescimento do Evangelho, a propagação do Evangelho. Nós perseguimos que todas as pessoas, indistintamente, né, se perseguimos em Deus, a ação de Deus em favor dessas pessoas. Nós percebemos que cada uma dessas pessoas, elas encontrem o Senhor, aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Que elas possam buscar viver em santidade, que nós possamos buscar viver em santidade, que nossa família possa ser uma bênção, que nós possamos experimentar, nós também precisamos perseguir as curas milagrosas dos tempos de hoje, a restauração familiar. Nós precisamos de permanecer, como diz esse texto, com todos aqueles que creem, junto comigo e com você, junto na nossa casa, unânime, perseverantemente, insistentemente, buscando a mão, o agir do Senhor. Quando nós colocamos diante do Senhor com determinação, com perseverança, nós chegamos a um denominador comum, e o denominador comum é a bênção alcançada. É o alvo sendo alcançado, é a cura sendo alcançado, é a família sendo restaurada, é a conversão de pessoas, é o vírus sendo extirpado da face da terra do nosso meio, em nome de Jesus, é gente sendo visitada pelo poder do alto e não simplesmente por causa que nós achamos que deve, mas porque Deus quer intervir em favor daqueles e daquelas que Ele ama. E Deus nos ama, Deus ama aqueles que são nossos também, e eu creio nisso. E você pode crer, porque assim está na palavra de Deus, em nome de Jesus, em João 3,16. Sabe, queridos, esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Deus que está sempre do nosso lado, que quer nos abençoar. É no nome de Jesus que nós temos que apresentar nossas vidas, nossas causas,
nossas necessidades e também a daqueles que nós amamos, daqueles que pedem por nós, que nós intercedamos. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor nos ama. A palavra de Deus, em vários versículos, diz isso. Recentemente eu falei sobre isso em um dos textos, né? Deus, Ele olha para mim e para você como alguém que é do fundo do coração dele. Alguém que Ele criou com preciosidade, como joia rara do Senhor. E eu não sei qual que é o seu cenáculo, o local aonde você ora, o local onde você espera a presença de Deus. Ou talvez você não tenha um local específico, mas com certeza o que você espera enquanto você está reunido com o Senhor. Não digo nem junto com as pessoas, mas no seu tempo com o Senhor. A palavra do Senhor, nesse texto, diz que todos aqueles, Tiago, João, né? E filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago, e todas essas mulheres também, Maria, mãe de Jesus, estavam reunidos para interceder, para saber o que fazer com o destino da sua vida. E todas essas pessoas estavam buscando unanimemente um comum objetivo. Nós precisamos de entender, Senhor, o que será de nós de agora em diante. O que o Senhor quer que nós façamos de agora em diante como igreja. Nós precisamos de olhar para o Senhor no cenáculo aqui da nossa casa e perguntar para o Senhor, né? E para nós mesmos dizer: Deus, o que eu devo fazer diante de tanta calamidade, de tanta coisa que está acontecendo, de tantas pessoas enfermas, de tantas mortes nos nossos dias, de tantas dificuldades. O que eu posso fazer para alinhar a minha vida, alinhar a minha devoção, alinhar os propósitos do Senhor, alinhar aos propósitos do Senhor junto com aqueles e aquelas que estão intercedendo, não só na igreja nossa, não só na nossa comunidade de fé, mas pelo mundo afora, mas especificamente estarmos alinhados com os projetos de Deus para a vida da igreja. Queridos, nosso cenáculo, ele precisa de existir. A nossa vida constantemente precisa de ser alinhada com o Senhor, com os propósitos do Senhor. Nós hoje muitas vezes debruçamos sobre muitas demandas e sobre muitas falácias, sobre muitas redes sociais, que é uma bênção na nossa vida. Nós estamos hoje, especialmente a igreja, é um dos canais abertos da igreja e gratuito. Nós temos isso. Antigamente, para ter o programa que a gente tem, era muito difícil. Nós tínhamos que desembolsar um recurso muito grande, nós temos que louvar a Deus por isso. Mas vamos aproveitar esse canal, essa dádiva que o Senhor deixou para nós, né, que nós podemos usar, que a internet, seus meios de comunicação, para interceder pelas pessoas, para buscar ao Senhor. Assim nós podemos até estar, não é errado, nós estarmos como os discípulos sem sabermos o que fazer, sem sabermos o que nós vamos fazer a partir de amanhã. A verdade é, nós não seremos a mesma igreja. Nós nunca mais seremos a mesma igreja. A pandemia trouxe para nós situações adversas e nós teremos que adequar. Nós precisamos de adequar. Nós precisamos de pedir ao Senhor: Senhor, nós queremos adequar dentro desse contexto atual de forma que agrada ao teu coração. Um dia o Senhor foi para a eternidade, um dia os discípulos viram o Senhor, e um dia os anjos disseram ao Senhor, disse aos discípulos que o Senhor voltaria, e que o Senhor voltaria da mesma forma, e nós queremos estar prontos, não só prontos, mas preparados. E não podemos ser egoístas de pensar que vamos sozinhos. Nós não vamos sozinhos. Há muitas pessoas à nossa volta que precisam ser levadas por mim e por você. Eu quero deixar essa mensagem para você. Nós precisamos de unanimidade. Se existe uma coisa que nós precisamos ser unânime, é na oração. E se existe uma coisa que nós precisamos ser unânime na oração, é que Deus restaura, Deus pode restaurar os enfermos, que Deus pode restaurar os casamentos, que Deus pode responder todos os pedidos que estão aí depositados para você interceder. Que Deus pode responder todas essas necessidades que nós encontramos de pessoas que conhecemos ou que não conhecemos, que chegam a nós, que está confiando a nós a nossa intercessão, o nosso clamor ao Senhor, a nossa persistência, a nossa perseverança ao Senhor. Você tem sido perseverante? Você tem buscado o Senhor? Não só egoístamente para aquilo que você quer, para aquilo que você necessita. Não está errado você buscar. E às vezes eu fico me perguntando, e estou pensando a partir de mim, não é a partir de você. Quantas vezes eu me deparo diante do Senhor, pedindo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, me abençoa, Senhor, eu queria realizar esse sonho, eu queria realizar aquele outro.
E essa noite, quando fui dormir, eu fiquei um tanto quanto consternado, depois de colocar o nome de todos vocês da igreja na presença do Senhor. Eu fiquei pensando quantas dificuldades as pessoas têm passado, e muitas vezes nós gastamos aí 20 minutos, 30 minutos orando pela igreja, orando pelo hall de membro da igreja, colocando as causas de vocês, aquelas que nós sabemos, aquelas que chegam para nós. E ontem, essa semana, eu ouvi de uma pessoa amiga, eu estava conversando com algumas pessoas, a pessoa falando para mim, e elas pediram que não colocasse o nome publicamente no hall da igreja ou no grupo da igreja. Ela queria confiar esse nome apenas ao pastor e alguém da intercessão de confiança, porque elas também sofrem, de certa forma, do medo, do preconceito, do que vão dizer, do que as pessoas dizem. Não, tá por aí, tá fazendo festa, não estamos querendo dizer isso, mas nós não estamos querendo dizer que não se deva fazer festa, que não se deva aglomerar sem necessidade. Mas muitas vezes nós somos mais precipitados em apontar o erro, em meter o dedo no nariz e dizer você está errado, do que dobrar nossos joelhos e falar: Pai, não importa a circunstância, o meu irmão está sofrendo, eu sou corpo, eu quero interceder por ele. Que neste dia nós possamos buscar a presença do Senhor, nós possamos perseverar, nós possamos ser unânimes na oração, no jejum, que nós possamos interceder, que nós possamos achar uma direção, achar um rumo, achar uma saída, achar um meio pelo qual nós vençamos esse mal que está na sociedade, esse vírus que tem atrapalhado a vida das pessoas, e também que nós vençamos, mesmo tendo o privilégio de ter as redes sociais, a tentação de sermos precipitados, de usar as redes sociais e de usar os recursos para apontar erros dos outros, mas que nós possamos usar para bombardear a vida das pessoas com palavra de ânimo, com palavra de esperança, com palavra de vitórias, com versículos bíblicos que eleva essas pessoas, com palavra de consolo. O meu Facebook hoje amanheceu cheio de luto, né? Luto de morte mesmo, não é luto de luta não, luto de morte. E eu levantei logo pela manhã, depois, né, de olhar o Facebook, falei: Jesus amado, tem misericórdia de nós, leva-nos a ser perseverante, leva-nos a ser unânimes, leva-nos a ser intercessores, que nossas casas agora, nesse tempo, possa ser o altar, possa ser o cenáculo com o Senhor, na presença do Senhor, entregarmos as nossas vidas, nossos corações, entregarmos aqueles que nós amamos, e nós depositarmos o Senhor e dizer: Senhor, nós queremos a cura, queremos a transformação. Existem casais com problemas de casais nesse período, existem famílias, filhos angustiados, depressão, existem doenças psicossomáticas, doenças emocionais que estão norteando, que estão acabando com a vida de pessoas. Existem gente do nosso lado, da nossa família, que muitas vezes estão tentando suicídio, jovens, adolescentes e crianças, e nós como igreja precisamos intervir no mundo espiritual unanimemente, perseverantemente, para que os propósitos de Deus aconteçam nesse tempo que se chama hoje. Eu convido você, eu desafio você, meu irmão e minha irmã, desafio você que também está no ouvindo pela primeira vez. Vamos nessa força, vamos nesse propósito, vamos unirmos com o objetivo de glorificar o Senhor e de perseguirmos e de perseverarmos as bênçãos dos céus para as nossas vidas e para a vida daquelas que muitas vezes perecem por não conhecer a palavra, porque nós não temos divulgado. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fazer perseverante, que o Senhor possa, assim que terminar essa palavra, fazer com que você caia de joelho no chão e em algum determinado canto da sua casa, como você preferir, e lembre de alguém, lembre desse pastor que está falando com você, interceda pela minha vida, interceda por nós, interceda pelos seus irmãos de igreja, pelos seus irmãos que ainda não converteram, interceda por aqueles que precisam ser alcançados de maneira especial pelo poder do Espírito Santo. E eu quero orar com você.
Quero pedir ao Senhor que abençoe sua vida de maneira sobrenatural. Que você que está nos ouvindo agora, está passando por algum problema, possa ser alcançados pela mão do Senhor. Queria que você colocasse da maneira que você se sentir confortável na presença de Deus. E nós vamos interceder. Deus, nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção especial sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo pela primeira vez, assistindo neste canal. Pai, que a sua graça possa permear a vida desse irmão e que eles possam sentir o toque do Senhor de maneira especial, Senhor, no seu coração, na sua vida, que ele possa ser curado, ó Pai, das enfermidades físicas e espirituais, que aqueles que estão passando por necessidade com o coronavírus, como é o caso de irmãos da nossa igreja e das igrejas que nós pastoreamos, em nome de Jesus, estejam alcançando, Pai, de maneira especial e levando a cura, porque o Senhor é o médico dos médicos. Com relação à nossa família, nossa comunidade de fé, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos desperte cada vez mais para que nós possamos interceder constantemente pela sua presença, pela sua ação, que nós possamos fazer da nossa casa o nosso cenáculo, onde o Senhor direciona a vida do teu povo para os propósitos do Senhor, para que nós alcancemos as bênçãos que nós desejamos, mas que, sobretudo, alcancemos os caminhos que o Senhor quer que nós seguimos nos dias em que se chama hoje. Ajuda-nos, Senhor, nós oramos, porque cremos que o Senhor está ouvindo as nossas orações e oramos também por aqueles que neste momento, nessa hora, nesse exato momento, está decidindo, ó Pai, tomar uma decisão na sua vida de caminhar com Cristo e de fazer, ó Pai, da sua caminhada a partir de hoje, ó Pai, alguém, Senhor, que determinantemente vai seguir o Senhor, não importa a circunstância, que o Senhor possa escrever no rol de membro dos céus a vida dessa pessoa que neste momento está entregando a sua vida a Jesus, e em nome de Jesus ela possa ser abençoada para que ela cresça em fé e em esperança, glorificando o teu santo nome nesses dias em que se chama hoje. Nós oramos no nome de Jesus, que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, que você possa ser um abençoador de muitas pessoas à sua volta. E assim nós queremos que seja você e que esta igreja também seja para a glória e honra do teu santo nome. Amém.